Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa atividade de hoje. A nossa atividade hoje é de geografia, está no livro. Começa lá na página 34 até a página 37. Muito bem, nós vamos começar vendo sobre a desigualdade de renda. Não tem como nós falarmos de desigualdade de renda se não falarmos de desigualdade social. Uma está entrelaçada com a outra. O que é desigualdade de renda? Vamos deixar aqui renda como se fosse dinheiro, tá? Cada família, né, cada trabalhador tem uma renda, tem um salário, tem um ganho mensal para se sustentar, para sustentar a família. Então, é a sua renda. E essa renda, muitas vezes, ou na maioria das vezes, não é igual para todos. Claro que cada um trabalha em determinado setor, cada um ganha sobre aquilo que faz, sobre o trabalho que exerce. Muito bem. A desigualdade de renda no Brasil, ela é medida, ela é definida, vamos dizer assim, por pessoas, né, que pesquisam. Para a gente falar sobre essa desigualdade de renda, a gente tem que ter fontes, pesquisas feitas para a gente poder falar que uns têm muita renda, outros têm pouca renda. Então, as pessoas que estudam, que pesquisam esses fatores, eles pesquisam, registram, né? Escrevem, analisam esses dados, colocam lá em gráficos para mostrar como que está essa desigualdade de renda. Então, aí nós temos acesso e analisamos, olha, uma quantidade X de pessoas está ganhando muito, uma quantidade X de pessoas está ganhando pouco. Então, é a desigualdade de renda. Então, para a gente saber da desigualdade de renda, precisa pesquisar, precisa ter dados, levantar dados. A gente não diz, existe desigualdade de renda, mas como assim? Né? Isso foi pesquisado, né? Foi coletado dados, ok? E para coletar esses dados, vocês vão ver lá na página 34. Tem um índice que faz essa pesquisa, que mede essa pesquisa, né? Para fazer essa pesquisa, é o índice de Gini. Esse índice, ele vai medir de 0 a 1, né? Como fica a desigualdade de renda da população. Então, vejam, lá na página 34, quando vocês forem ler aí no livro de vocês, vocês vão grifar, tá bom? Vão destacar. O índice de Gini é uma medida que os pesquisadores usam para medir a desigualdade de renda no Brasil. Então, vejam, essa medida vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 0 é o valor desse índice, menor é a desigualdade de renda. E quanto mais próximo de 1 é o valor, maior é a desigualdade de renda. Por isso que eles, né, apontam, então, essa desigualdade por meio desse estudo que eles fazem para medir, certo? Muito bem. Então, na página 35, nós vamos ver as desigualdades entre negros e brancos no Brasil. Aqui nós vamos entrar um pouquinho lá atrás, nós vamos voltar um pouquinho lá atrás nas nossas aulas. Quando a gente, vamos entrar também um pouquinho nas aulas de história. Quando a gente fala sobre a escravidão, o período, né, que o Brasil sofreu com a escravidão, que foi muito difícil, né, que os escravos eram pessoas que eram maltratadas, trabalhavam sem ganho, sem renda, eles trabalhavam, né, em troca de morar, né, nas fazendas, de comer restos, sobras, enfim, eles eram maltratados na época da escravidão. E eles lutavam muito, né, pela liberdade. Lembra que nós estudamos, vamos rever tudo um pouquinho lá, que tinham os líderes, né, dos escravos, que lutavam pela liberdade deles. Enfim, a desigualdade social e a desigualdade entre negros e brancos começou aí, já, desde o período da escravidão. Isso nós vemos claramente, né,
Isso foi deixado, né, como herança para nós, vamos dizer assim. Faz parte da nossa história e nós temos que considerar. Essa desigualdade social no Brasil existe em decorrência da escravidão no Brasil. Porque lembra que nós discutimos em sala que quando a escravidão acabou, que ocorreu a abolição dos escravos, os escravos, eles, enfim, conseguiram a liberdade. Só que para eles não foi fácil esse momento, foi um período difícil. Porque na época, as pessoas que governavam na época, eles não deram esse apoio necessário para essas pessoas, para os ex-escravos. Eles, na verdade, se viram perdidos. E por serem ex-escravos, eles foram discriminados perante a sociedade. Eles não encontravam trabalho, eles não encontravam moradia digna, eles não conseguiam se socializar, eles foram vistos como pessoas incapazes. Olha que triste. Ali já começou a desigualdade social, a desigualdade entre negros e brancos no Brasil. Muito triste, mas é um fato que marcou a nossa história e que nós devemos considerar quando nós falamos em desigualdade de renda, em desigualdade social, certo? Começou aí. Aí também começou a discriminação racial, né? Aí a gente já vê claramente, né, a discriminação entre negros, entre brancos e negros, devido à cor da pele. E será que hoje isso acabou, pessoal? Será que não existe mais essa discriminação? O que vocês acham? Pensem aí, reflitam sobre isso. Será que acabou? Ou será que ainda continua existindo? Infelizmente. Muito bem, na página 35, vocês vão ver que a origem disso tem relação, então, com a própria formação da sociedade brasileira. Então, a sociedade como um todo contribuiu para que isso ocorresse, para essa desigualdade de renda e para essa desigualdade entre brancos e negros no Brasil, gerando a desigualdade social. Nós vamos ver também que após o fim da escravidão, e lá em 1888, que isso tudo começou, né? Começou a se potencializar mais ainda essa discriminação racial, a desigualdade de renda, uns com muito, outros com nada ou pouco, né? Sempre refletindo, sempre a prof quer que vocês façam essa relação do ontem e do hoje, do que marcou nossa história e do que nós temos atualmente. Sempre, como a prof diz em sala de aula, nós temos que ir e voltar na nossa história, ok? Muito bem. Vocês vão ver que na página 35 tem um gráfico mostrando lá a parcela de brancos e negros entre os mais pobres, né? E o mais rico, vocês vão ver ali, vão analisar o gráfico, certo? Vocês vão ver na página 36, a prof quer que vocês grifem. Na página 36, que traz uma informação muito pertinente ali, que a prof quer que vocês atentem para isso, sobre a educação. Olha, pessoal, uma coisa muito séria, que pesquisas também, elas mostram que os negros, olha só, têm, em média, menos anos de estudo do que os brancos, apresentando assim um nível de escolaridade inferior em relação aos brancos. Vejam, mais uma vez, nós nos deparamos com desigualdades. Os negros estudam menos do que as pessoas brancas. E aí, o que vocês acham disso? Uns têm acesso à educação de qualidade. Vocês, né, crianças, têm uma educação, os pais, né, priorizam uma educação de qualidade. A prof também, né, a prof sempre traz isso para vocês, né? A educação é tudo aquilo de melhor que a gente vai deixar, né, para a pessoa, para os nossos filhos, né? Os pais vão deixar para vocês uma educação de qualidade. E aqui nós nos deparamos com essa informação, que os negros estudam menos, têm menos anos de estudo do que as pessoas, né, brancas. Mais um fator de desigualdade social. Desigualdade social, desigualdade de renda. Então,
Sempre voltem lá atrás na nossa história. Analisem os fatos que ocorreram e voltem para o dia de hoje. Então, vocês vão fazer a leitura, vão destacar os fatos importantes e na página 37 vocês vão resolver as atividades. Então, sobre tudo isso que a prof falou, pessoal, a prof gostaria que vocês refletissem muito mais do que vocês fazerem a atividade certinha. A prof quer que vocês tenham uma visão, tenham uma reflexão sobre isso, sobre a desigualdade de renda no Brasil, sobre, olha lá na página 36, a desigualdade entre negros e brancos no Brasil, sobre discriminação racial e sobre a desigualdade social como um todo. O que gera isso? O que faz acontecer? O que faz, né, muda a vida da pessoa, essa desigualdade social? Nós vemos claramente ali, pesquisas apontam isso. Não é a prof. Andréia que está falando, são pessoas que estudam, é a história que nos mostra isso, certo? Então, a prof gostaria que vocês fizessem com carinho, como vocês vêm fazendo, com atenção, destacando informações relevantes e importantes do texto, certo, pessoal? Um beijo bem gostoso para vocês, caprichem aí na atividade e se tiver dúvidas, a prof. Andréia está aqui do outro lado, tá bom? Beijinho